tão legal, você é diferente que parece igual. A arte é tão legal, você faz diferente que parece normal. A arte é tão legal, você é diferente que parece igual. A arte é tão legal, você faz diferente que parece normal. Pois é, gente, diante dessa alegria toda, no meio de tanta música, de tanta festividade, que nós vamos começar a nossa aula agora, aula de número 38. Vamos lá? Vamos chegar, vamos ver o que nós temos hoje. Arte acadêmica, né? Nós vamos aqui, vamos ver tudo que a gente vai percorrer na nossa aula de hoje, né? Arte acadêmica francesa e o realismo. Na aula anterior, nós falamos um pouco, né, da arte acadêmica e durante, né, o outro assunto, a gente ficou com um pouco com esse que é a arte acadêmica. Então vamos rever aqui com mais cuidado, mais de perto, né? Porque eu falei rapidamente durante a aula. Vamos ver então aqui. No século XIX, temos a arte acadêmica francesa, que é um produto da fusão da Academia Real de Pintura e Escultura, com duas outras instituições afins. Ou seja, existiam várias instituições separadas que tratavam da arte, né, que davam aulas, aí se juntou todas elas e foi criada então a Academia de Belas Artes, que surgiu como a mais ilustre escola de arte da Europa, entendeu? Então resolveram unificar aí e surgiu então a Academia de Belas Artes. Durante 2 séculos, o mundo artístico europeu foi controlado por academias, instituições que incentivavam, avaliavam e representavam as artes. Isso significa o seguinte: cada artista, para ele ter assim, um certo respaldo, para ele ter um certo valor no seu trabalho, para ele ter assim, o reconhecimento, né, do mundo, ele tinha que ter passado por uma escola dessa, né? Tinha que ter o certificado de que estudou numa instituição de renome como a Academia de Belas Artes. Então vamos ver aí. O que acontece? A arte acadêmica, ela era caracterizada por regras formais, e por seu caráter extremamente polido. Ou seja, tinha que seguir um certo regramento e tinha que ser uma arte muito cuidadosa, né? Tinha que ter uma polidez, tinha que ser aquela coisa clara, transparente, inequívoca. Então, a arte acadêmica também ficou conhecida pelo uso de temas mitológicos e históricos, ou seja, temas da mitologia e temas da história, né? Então, eram os assuntos que eles usavam para colocar nos quadros, eram os temas, era disso que eles procuravam retratar. Com uma essência influenciada pela Academia Francesa, prestigiada Academia Francesa, a arte acadêmica valorizava tanto o idealismo estético das obras como suas propostas morais. Olha aqui, isso aqui é muito importante, né? Existia uma determinação de um ideal estético, ou seja, de uma aparência que devia ser seguida, devia ser tratada nas obras. Os artistas tinham que fazer daquela maneira, tinham que ter essa preocupação. E a proposta moral era o que se vivia, o modo que se vivia naquelas sociedades, né? A moral daquelas sociedades, ele tinha que ser, de algum modo, ressaltar,
nos quadros, certo? Então, o objetivo das academias era elevar os artistas acima dos artesãos. Outra questão aqui forte, né? Então, o artesão, ele era aquela pessoa que fazia pelo aprendizado normal da vida. É uma pessoa que já nascia com aquela habilidade, né? Com aquela tendência que ele ia desenvolvendo, mas sem estudo, sem... E o artista, não, ele passava por uma escola, ele tinha habilidade também, mas ele tinha um outro estudo, uma outra maneira de aprender e desenvolver. Então, além disso, ele passava a ter essa aprovação dos professores, as pessoas que tinham ali a missão de verificar, de estudar, de intermediar todo o desenvolvimento daqueles alunos para atingir o nível, o padrão daquelas escolas. Tá? Então, eles tinham um incentivo para seguir 2 estilos artísticos nas obras. Então, o neoclassicismo, que, no caso, enfatizava a pureza linear, e o romantismo, que é o outro estilo, né, que valoriza o uso expressivo da cor. Então, nós vamos destrinchando aos pouquinhos aqui durante a aula, né? Qual era o principal objetivo das obras acadêmicas? Seguir os padrões de beleza da Academia de Belas Artes. Ou seja, o artista, está vendo aqui, está bem explicadinho, o artista não deve imitar a realidade. Então, ele tinha essa limitação, tinha esse espécie de dogma que ele tinha que seguir, né? Ele não devia imitar a realidade, mas sim tentar recriar a beleza ideal em suas obras. Então, o artista tinha que ter essa preocupação aí, tinha que ter essa criatividade para inserir lá nos seus trabalhos, né? Então, por meio da imitação dos clássicos, principalmente os gregos, na arquitetura e dos renascentistas na pintura. Então, ele tinha aqui os modelos que ele devia seguir. Ele tinha aqui os moldes que ele estava ali certinho de não fazer diferente, porque senão ele não receberia a aprovação dos professores. Os professores estavam ali para regrar, para dizer, olha, não, você está muito assim, tá? Você está muito artesão aqui, vamos arrumar aí. E era isso, tá? Então, aqui nós vamos ver aqui um motivo que era muito usado nos quadros, o nascimento da Vênus. A Vênus era a mulher, representada pela mulher, era uma deusa, era um ideal feminino. Então, em 1879, William Bouguereau, ele fez esse quadro aqui com óleo sobre a tela, que é uma clássica representação da deusa romana do amor e da beleza, né? E ele, para fazer essa representação aí, para fazer a sua leitura, o seu jeito de fazer essa apresentação da deusa, ele se baseou em várias obras que ficaram famosas anteriormente, né, que viraram ícones. O que acontece é que cada artista ele tem a sua visão, né, e ele coloca um pouco da sua personalidade no seu trabalho, né? No caso aí nós vamos analisar melhor. Nós vamos ver que geralmente a deusa ela se apresentava desnuda e tinha anjos e tinha pessoas ali para apoiar, para defender a sua presença, né? E aí nós vamos ver mais detalhes aqui. O que acontece? A cor intensa, o esmerado acabamento, quer dizer, aquela história do polido, né? A polidez, a precisão da execução e a perfeição física do objeto asseguram o sucesso da obra desde a primeira
exibição. Então ele teve todos os cuidados que a academia exigia para que o trabalho ficasse fantástico, né? Você veja que realmente essa figura feminina aí é fisicamente perfeita, né? É uma forma de mulher totalmente reconhecível. Então veja aqui um detalhe aqui interessante. Isso aqui é importante como técnica. As pernas da Vênus, ela tem uma posição assimétrica. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela não está ali totalmente reta. Quer dizer que ela tem... assimétrica quer dizer desigual. A palavra assimétrica, que vem de assimetria, desigualdade, entendeu? Então, você veja aí que ele sutilmente desenhou as pernas da deusa de uma maneira desigual. Isso também era uma exigência da academia, né? Uma exigência da arte acadêmica. Então, ao contrário da deusa de Botticelli, que foi outro artista que também fez, nós vamos ver mais adiante, outro artista que também fez essa Vênus, que ele também fez uma leitura, fez um desenho, fez uma pintura dessa Vênus. O Bouguereau, ele procurou fazer um pouquinho diferente, né? Ela não tem uma pose púdica, ou pudica, né? É pudica, essa palavra aqui. O que significa isso, gente? É que ela não está ali procurando esconder o corpo dela, assim, não está procurando ter nenhuma, de alguma maneira, esconder os seios ou as pernas, alguma coisa assim, né? Então, o Bouguereau, ele não fez um desenho, não fez uma pintura com essa qualidade, não vou dizer qualidade, com essa característica, é a palavra certa. Então, vamos seguir aqui. Dessa forma, né, o artista também era famoso por sua capacidade de representar realisticamente a pele humana. E realmente, olhando para as cores aí, você vê essa cor de pele, uma mulher de cor, uma mulher branca, né? Você vê aí que é perfeitamente fantástico como ele conseguiu colocar essa cor de pele humana aí, impressionável na figura, né? E vejo também que tem aí também os querubins com um golfinho, né? Os querubins e tal. São dois querubins que aparecem montados num golfinho, que é o símbolo tradicional da proteção, tá bom? Então estamos aí colocando para vocês todas as características do genial aí, do grande pintor, né? Então vamos ver aqui essa curiosidade aqui interessante. Olha aqui, ó. Como eu falei antes, o nascimento da Vênus, idealizado pelo Sandro Botticelli, né? E o nascimento da Vênus pelo William Bouguereau. Eu tô rindo um pouco aqui porque essa palavra aqui, esse sobrenome dele, né? Tem um significado interessante. É o bebedor de vinhos, Botticelli. É o tomador de vinhos. Então, olha só, aquelas diferenças, né? O Botticelli, ele já colocou um cabelo grande ali, a Vênus com a mão cobrindo os seios, né? E ao contrário do William, que nada disso, deixou assim tudo, as claras, tudo aparecendo, para dizer também que ela não tinha essa ideia de sexualização, não tinha nada disso não tinha nenhuma idealização impura. Ao contrário aqui do Sandro aqui, que ele teve mais uma preocupação desse tipo, né? Então vamos seguindo aqui, chegamos então ao realismo, que é a outra tendência, né? Então o que acontece com o realismo? O realismo, ele é um estilo que marca o afastamento formal e estilístico das cenas idealizadas e naturais da pintura histórica da arte acadêmica do começo do século XIX. Então, é um período de crescimento rápido da população
e também da industrialização acelerada que causou grande privação e miséria dos pobres. Isso foi muito retratado nos quadros, né? nas novas pinturas, né? Então, essa industrialização é a modificação tecnológica, onde começaram a surgir máquinas, começaram a surgir novas profissões, novos movimentos que foram aparecendo influências dessa modificação na vida das pessoas, né? Então, o empobrecimento dos pobres, a acentuação desse empobrecimento ficou muito evidente e os artistas começaram, como os artistas são tipo uns para-raios que captam o que está acontecendo na sociedade, então os artistas passaram a mostrar isso nas suas obras, nos seus trabalhos, ok? Então, a Revolução de 1848 também teve grande importância no contexto histórico do realismo, porque os pobres e os emergentes, né, agora passaram a ter uma voz política, eles começaram a se organizar. E os artistas reagiram a essas transformações sociais, políticas, rebelando-se contra as autoridades artísticas e desprezando o romantismo. Então, aqui tem uma implicação tremenda sobre as artes, né? E acontece muito isso, não só pela saturação dos trabalhos artísticos, como também pela a imposição das normas, acaba revoltando as pessoas que têm novas ideias, novas criatividades, novas criações. E é isso que acontece aqui na virada aqui para o realismo, né? Os artistas começam com esse norte aqui, começam a trabalhar nesse outro sentido, né? Nessa outra percepção. Então, os artistas realistas optaram por retratar pessoas comuns, acontecimentos cotidianos, com um estilo de pintura naturalística, quase como fotografia, baseado em observação cuidadosa. Então, você veja aí que realmente é quase uma fotografia, né? Ninguém diria assim que essa figura perfeita da menina que lendo o livro, né? Então, algo interessante do realismo é que os artistas começam a produzir suas obras de pintura em grandes telas, numa forma simbólica de mostrar que a vida cotidiana dos trabalhadores e das pessoas comuns eram mais importantes do que os eventos grandes e históricos, né? Do que os grandes eventos históricos. Então, vamos seguindo aqui. Nesta obra aí, ó, a lavadeira se baseia nas observações feitas pelo Daumier de seu ateliê com vista para o rio Sena. Então, de lá de onde ele estava, ele via as mulheres passarem com roupas, né, com suas crianças para fazer o trabalho de lavar roupa, né? Então, o artista retrata a lavadeira voltando à terra firme com seu filho depois de sair de um dos barcos lavadeiras ancorados no rio. Então, são vários fatos que a gente depreende, que a gente entende com essas afirmações aí, né? As mulheres iam para um barco para poder lavar a roupa e muitas vezes levavam seus filhos, né? Não tinham com quem deixar e levavam. Então, seguindo aqui, a gente vê o seguinte, que a obra retrata a vida cotidiana daquelas pessoas cujas vidas consistem em apenas trabalhar incansavelmente. Quer dizer, incansavelmente significa sem parar, porque o cansaço com certeza deveria haver. O interior rural se tornou um tema importante para os artistas realistas, porque retratavam paisagens tristes, da mesma forma que os anteriores retratavam os momentos históricos e mitológicos. Ok? Uma curiosidade, então. Esse quadro aqui é a primeira missa
realizada no Brasil, que foi idealizada aqui, foi pintada aqui pelo Vitor Meirelles, um pintor brasileiro, certo? Que está no Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro. Esse primeiro quadro aqui, né? Então, o quadro mais reproduzido nos livros escolares é A Primeira Missa no Brasil, que foi feito durante a estadia na França e exposto no Salão de Paris de 1861. Então, isso é uma grande vitória para o Vitor, né? Conseguir expor na Meca, no lugar mais importante das artes, das pinturas, né? Então, o que ele fez? Ele fez um retrato, fez um desenho, uma pintura da primeira missa, como foi descrita na carta de Pero Vaz de Caminha. Então, ele se baseou no escrito do português, né? Pero Vaz de Caminha, como ele escreveu lá para a coroa, contando o que tinha acontecido no Brasil na chegada dos portugueses, né? E muitos intelectuais do século XIX o consideraram como a primeira grande obra da arte brasileira. Vitor, então, por causa dessa grande façanha aí, conquistou uma bolsa de estudos, né? Foi estudar pintura na Itália e na França em 1853. Aqui abaixo nós temos a Batalha do Riachuelo. A Batalha do Riachuelo também é um quadro do Vitor Meirelles, né? E que está no Museu Histórico Nacional. O Riachuelo é um dos rios lá afluentes do Rio Paraguai, né? Que essa é a Guerra do Paraguai, em que o Paraguai tentava conquistar ali a bacia do Prata, né? Os 3 rios mais importantes, para ter uma saída para o Oceano Atlântico para vender suas mercadorias. Sem ter um acordo comercial, eles foram para a guerra e acabaram perdendo. E aí o Vitor também fez esse registro aí histórico através dos seus quadros, né? Então aqui agora nós vamos ver outra pintura aqui histórica, né? Chamada Moema, ok? Então essa história aqui é uma história triste, eu vou mostrar aqui para vocês, né? A tela Moema inspira-se no 6º canto do poema épico Caramuru, do Frei José de Santa Rita Durão. É um tema indianista, quer dizer, mostrando a Índia, o índio, ligado ao imaginário nacional, tá? Então, esta é uma obra de Vitor Meirelles que pertence à tradição acadêmica brasileira, formada por uma mistura de referências neoclássicas, românticas e realistas. Então, é uma coisa muito triste. Eu vou até fazer aqui um sonzinho triste para vocês entrarem no clima, para a gente poder contar o que aconteceu com a Moema. Olha só. O poema narra a desventura da Índia, que, abandonada pelo português Caramuru, se atira ao mar e segue o navio. Caramuru leva em sua companhia apenas a Índia Paraguaçu. E na estrofe 37 do poema, o autor narra a situação de Moema. Quer dizer, Moema foi trocada por outra pessoa, né? Por outra Índia. Então ela seguiu o navio. Então veja só como foi que ele descreveu isso aí. Copiosa multidão da nau francesa corre a ver o espetáculo assombrada e, ignorando a ocasião da estranha empresa, pasma da turma feminil que nada. Uma que as mais precede em gentileza não vinha menos bela do que irada. Era Moema, que de inveja geme, e já vizinha a nau se apega ao leme. Moema morre de exaustão e seu corpo é levado até a praia pela maré, onde é encontrado.
Entenderam? Então, o poema conta, narra, explicando aí o que é que acontece. As pessoas dentro do navio correm para ver a coisa assim assombrosa, aquela pessoa nadando, tentando alcançar o navio. E ela mesmo tão revoltada, mesmo tão irada, ela mesmo com inveja, gemendo, gritando, continuava linda, continuava muito bela e morreu de cansaço. Então nós vemos aí, essa aí é a motivação que o artista aqui, o Vitor, né, fez aí essa figura aí que nós vemos morta na beira da praia. Ok? Então, mais uma história de amor aí, não correspondido, né? Mais uma ingratidão. O caramuru, essa palavra caramuru, né? Significa fogo, algo assim. Que eram como eles eram chamados, os portugueses, pelos primeiros, porque eles chegavam atirando, aí chamavam de caramuru. Então, seguindo aqui, nós vamos agora entrar no realismo no Brasil. Então, o mameluco, que já é a mestiçagem brasileira, as misturas, é uma das misturas do povo brasileiro, né? Ele não é um herói, um lutador, um matador de feras, ao contrário, né? Ele, cansado de bater em troncos, sua vida era bater em troncos, de domar a floresta, ele se apresenta sentado numa pedra, ele é retratado dessa maneira, fumando um cigarro feito de palha, de milho, com um ar de esperto e tranquilo. Então uma figura típica, né? Então o Almeida Júnior fez esse quadro intitulado Caipira Picando Fumo, de 1893, com a técnica do óleo sobre a tela. E está em São Paulo, na Pinacoteca. Então, aí, olha, figura perfeitamente destacada, realisticamente aprontada. Então, aqui, ó, outro quadro aqui do Almeida Júnior, que não é o nosso professor de Química, nosso glorioso professor. José Almeida Júnior foi certamente o pintor que melhor assimilou o legado do realismo de Gustave Courbet. O artista traz temas relacionados ao cotidiano e pessoas comuns. Tá? Então, ele se inspirava nesse grande artista, né? Um dos maiores nomes do realismo, e foi fazendo seus quadros aqui com temas nacionais, né? Como a gente viu. E aqui na literatura, nós temos o realismo-naturalismo, né? Que foi oficialmente iniciado em 1881 com a publicação desses dois romances aí, né? Dessas duas obras, O Mulato, de Aloysio de Azevedo, recomendo a leitura, e também Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Machado de Assis vem ter um grande destaque na literatura e na vida artística brasileira. Nós vamos ver mais à frente que ele vai ter uma grande aparição lá no modernismo, onde ele vai causar uma polêmica enorme. Mas nós não vamos adiantar, né? Vamos ver aqui que o Machado de Assis foi um grande nome da literatura realista no Brasil. Ele também foi importante no segmento teatral. Escreveu muitas peças e tudo mais. Ele entra um pouco em declínio com o surgimento do parnasianismo por volta de 1890. São movimentos que a gente vai ter que contemplar, né, mais na frente também. Então, seguindo aqui, nós temos que o Machado de Assis incorpora bem o processo de transição do romantismo para o realismo. São considerados romances de transição
Ressurreição, Helena e Yaya Garcia. Além daqueles considerados realistas, como Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó e Memorial de Aires, né, estão presentes na obra do Machado de Assis, onde ele destaca universalismo e cientificismo, veracidade e contemporaneidade, linguagem culta, descritiva e detalhada, e os temas urbanos, sociais e cotidianos. Ele teve todos esses cuidados no trabalho de escritor dele. E ele era uma pessoa de opiniões muito fortes, muito tradicionalista. Então, um pouco mais do realismo. O realismo tinha também como característica preocupação com o presente, crítica aos valores burgueses, críticas às instituições sociais e à Igreja Católica, denúncia social, denúncia de miséria, de hipocrisia, exploração, corrupção, etc. Tudo isso ele contemplar nos seus temas, né? Então, nós estamos vendo aqui esse quadro aqui, onde tem a sociedade reunida. Ok? A investigação do comportamento humano, personagens comuns e não idealizados, né? O aprofundamento psicológico das personagens e os romances de caráter documental. Todas estas características estão presentes na obra, né? Nas obras, né? realísticas. E então, é por isso que a grande importância desses trabalhos, não só na pintura, como também na literatura, eles chegam a demonstrar que a arte ela se reveste de várias linguagens para poder colocar a sua tendência. Então, quando a arte acontece na pintura, ela resvala também na música, ela resvala também na literatura, nos escritos, ela resvala também nas esculturas, ela tem o seu correspondente em cada uma das formas artísticas. Então, é sempre importante, quando a gente está estudando uma forma artística, procurar também saber, né, de como ela foi retratada, foi recolocada pelos outros artistas, como que aquilo foi, o que foi que o realismo trouxe para as outras formas de arte, como é que os artistas conseguiram seguir a tendência, o que foi que aconteceu. Tudo isso é de grande importância porque traz uma contextualização, uma profundidade, e a gente vê que o artista como um todo, ele é sensível às mudanças, ele é sensível ao que acontece na sociedade. Certamente, quando a tecnologia começou a transformar um pouco mais a nossa realidade, né, começou a aparecer, certamente através disso aí que foram surgindo novas formas de arte, como design gráfico e outras tendências aí, onde, sem deixar que os outros artistas percam a sua representação, continuam as outras representações, mas esses artistas aí, eles também conseguem, essas pessoas com novas criatividades também conseguem fazer a demonstração da sua visão artística, né? A aparência da sua arte. Hoje em dia, tudo convive, né? Desde esse tempo para cá, nós vamos vendo que todas as formas de arte convivem e que cada pessoa vai fazendo a sua leitura da realidade, vai apresentando o seu questionamento, a sua proposta diante da nossa realidade, ok? Então, aqui nós chegamos ao final da nossa aula e vamos, então, nos preparar para fazer a nossa revisão e também para fazer os nossos exercícios.
Tchau.